Paulo, para Brasília, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, prestará depoimento nesta terça-feira à CPI que investiga o movimento. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no Jornal da Manhã o deputado federal Zuco, pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, que é o presidente da CPI. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, Lívia. Muito obrigado, Tiago. Estou à disposição. Agora, presidente, além de falar um pouquinho sobre essas expectativas para esse depoimento, que, se não me engano, é o mais aguardado desde o início dessa CPI, queria que o senhor nos trouxesse informações a respeito das diligências que foram feitas num acampamento do MST em Goiás, acredito que em Hortolândia, né? Algo nesse sentido, ou Hidrolândia, Hortolândia aqui no interior de São Paulo. Em Hidrolândia, parece que foi feita uma visita também na sede do INCRA, lá na cidade, no estado, e também quais serão as principais perguntas, os principais questionamentos que devem permear esse depoimento de Stedley hoje. Lívia, Tiago, agradeço o questionamento. Nós temos agora a clareza que o objeto da CPI está sendo atendido. Nós queríamos ir atrás de financiadores. Na diligência que fizemos a Alagoas, comprovamos dinheiro público, mais de 5 milhões, em torno de 5,6 milhões entregues ao movimento, seja por transporte, alimentação. E detalhe, com um documento assinado pelo presidente do INCRA local, lá, Iteral, se eu não me engano, o nome do Instituto da Terra, lá de Alagoas, não só o dinheiro público, a assinatura do superintendente, como até mesmo eles tinham a corregedoria contrária a esse repasse, mas mesmo assim a politicagem falou mais alto. Temos a comprovação em casos de extorsão, de violência, não só o esbulho possessório, mas crimes ambientais, danos ao patrimônio. Temos a clareza e a materialidade, que é um movimento ideológico e eleitoreiro, que simplesmente mapeia determinados parlamentares da extrema esquerda e faz campanhas políticas, ou seja, movimento ideológico, financiado e criminoso. Não sou eu que estou dizendo, são os fatos comprovados. E ontem, pasmem, em Hidrolândia, como tu bem comentou, verificamos uma propriedade do INCRA, um superintendente indicado pelo movimento, por este governo, e eles ainda mantêm cerca de 300 pessoas num espaço pequeno, gestantes, crianças em idade escolar, sem água, sem luz, sem saneamento. Tudo para pressionar o governo a conseguir cargos, porque não há motivo, já que eles são o governo, poderiam muito bem fazer uma reforma agrária que somos favoráveis. Mas não é esse o intuito. A narrativa da reforma agrária é só para quem não quer conhecer esses movimentos de luta pela terra. Então, hoje nós vamos questionar o senhor líder João Stedley, que tem uma longa história no movimento. Logicamente, eu não vou antecipar algumas perguntas estratégicas, mas nós vamos realmente procurar saber desta liderança qual é o motivo de ele não esclarecer, de ele não ter CNPJ e não esclarecer que o real motivo é político, ideológico e financeiro. Deputado, é interessante e importante ouvir do senhor o seguinte: na semana passada a gente viu um movimento, inclusive com a interferência do presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar esvaziar a CPI, colocando mais governistas, e que a CPI não deve ser prorrogada e deve terminar em breve. Eu pergunto para o senhor, qual foi a real interferência do presidente da Câmara nessa tentativa de esvaziar a CPI? Tiago, na verdade nós tínhamos um requerimento aprovado pelos parlamentares para a convocação do ministro Rui Costa. A alegação foi que esse requerimento não tinha um embasamento jurídico substancial, mas foi o mesmo requerimento, ou basicamente um teor muito semelhante, na convocação do ex-ministro Gonçalves Dias. E para nossa surpresa, após a assinatura da anulação da convocação, nós íamos entrar com extra pauta, ainda solicitando uma convocação, e infelizmente alguns partidos tiraram os parlamentares que estavam na CPI para fazer a relação a esse voto. Nós temos já requerimentos votados suficiente para todo mês de agosto e início de setembro. Não é esse o problema. O problema é que nós queremos entregar para a sociedade, que já está acostumada
com CPIs que realmente não têm uma materialidade, que não têm uma entrega efetiva, mas esta já tem, já está mostrando, inclusive, agradeço ao Jovem Pan que está cobrindo a CPI. Ontem ficou mais uma vez claro que eles tinham a possibilidade de uma reforma agrária e assim não fizeram, por opção. Como também em Alagoas, mostramos na prática documentos provados o uso do dinheiro público para financiar a invasão. Também em São Paulo, a extorsão, os crimes de esbulho possessório, dano a patrimônio. Então não tem mais o que esconder. A sociedade precisa conhecer e precisa entender que a reforma agrária não está diretamente linkada a um movimento que comete crimes. Não cabe a este movimento decidir se a propriedade é ou não produtiva, se vamos ou não invadir. Para isso nós temos o INCRA, para isso nós temos o governo federal, que possivelmente está sendo conivente, mas com certeza omisso. Seguimos falando com o presidente da CPI do MST, deputado federal Zucco, pelo Republicanos do Rio Grande do Sul. Presidente, agora a participação dos nossos comentaristas. A pergunta é de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Deputado, diante dessa perspectiva de que a CPI não vai ser estendida, o que a gente pode esperar do relatório final? Esse relatório final vai sugerir indiciamentos, vai sugerir medidas objetivas contra essas práticas que vocês têm apurado? Com certeza, Diogo, com certeza esse relatório está um relatório muito substancial, com grande materialidade dos fatos, dos crimes. Nós temos em paralelo a essa demonstração dos crimes cometidos, temos também uma série de legislações que nós estamos chamando do pacote Invasão Zero, propondo uma maior punição para os invasores, até mesmo tirando eles de programas sociais como Bolsa Família, como nomeação em cargos públicos. Nós temos também uma legislação trabalhando a questão da reintegração de posse, mas isso tudo, logicamente, poderia termos mais tempo para fazer, mas já temos o suficiente para entregar um relatório com muita responsabilidade e que realmente vai fazer diferença, não só para o agronegócio, mas também para as famílias que sonham em ter uma propriedade, que sonham em produzir, porque não é isso que nós verificamos em várias invasões. Pessoas que têm o sonho de produzir, mas que são mantidas no movimento ideológico, no movimento eleitoreiro, no movimento que comete crimes, e a gente não quer isso, a gente quer uma reforma agrária dentro da lei. Deputado, quem faz a próxima pergunta? Cristiano Beraldo. Beraldo. Bom dia, deputado. Nesses poucos meses de trabalho da CPI, ficou claro todo esse conjunto de condutas criminosas do MST. E ali também, para a população em geral, a gente viu que, apesar do esforço do senhor, deputado Ricardo Salles, deputado Kim Kataguiri e outros, tem um grupo de deputados na Câmara protegendo, fazendo a proteção política, e, obviamente, isso não fica restrito ali, se amplia pela estrutura política do Brasil. Entretanto, a gente sabe que esse tipo de comportamento do MST e grupos correlatos, ele vem se dando já há muito tempo. Aonde mais é preciso investigar? Quer dizer, há ali uma proteção, seja no judiciário, no Ministério Público, nos governos estaduais. Por que a gente não vê essas pessoas sendo efetivamente condenadas pelos crimes que cometem? Perfeita. Na verdade, nós temos, e a gente demonstra, inclusive, nos estados que não tiveram nenhuma invasão. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo tiveram 19 tentativas, mas nenhuma concretizada. Sim, quando nós temos um governo, seja ele municipal, estadual e principalmente federal, querendo que se faça a justiça, querendo que se siga a Constituição, essas invasões não ocorrem. Acontece que estados como a Bahia, que queríamos conversar e convocar o ministro Rui Costa, simplesmente campeã de invasões. Muitas vezes temos ali, de certa forma, possibilidades para essas invasões que enfraquecem a sociedade e o agro. Lá, inclusive, se originou um movimento chamado Invasão Zero, proprietários rurais com medo, proprietários rurais que estavam realmente inseguros. Então, a tua fala é muito pertinente, porque a gente precisa, desde uma relação com o judiciário em relação à reintegração de posse, a uma maior punição ao esbulho possessório, como também
um efetivo trabalho dos ministérios públicos, das polícias militares sendo efetivadas. Existe, e nós estamos convidando amanhã o comandante da PM da Bahia e o secretário de Segurança também da Bahia, para perguntar se houve conivência ou até omissão. Porque em outros estados não se surtiu nenhum efeito esses movimentos tentando invadir. Mas em alguns estados a gente nota que há sim uma benevolência sobre esse movimento. E o governo federal tem que se posicionar. Do seu presidente da República, ministro do MDA, ministro da Agricultura, ministro da Justiça. É muito importante esse diálogo. Nós não podemos terminar essa CPI com um relatório maravilhoso, provando que existe crimes, provando que existe um movimento ideológico eleitoreiro, provando que existe dinheiro público para financiar e simplesmente não acontecer nada. Nós estamos fazendo, como tu bem comentou, uma CPI muito responsável, brigando realmente com grandes setores da política, mas nós precisamos também do apoio da sociedade, do apoio da imprensa, porque nós temos claramente comprovado que existem alguns movimentos de luta pela terra que não querem a reforma agrária, querem sim manter pessoas humildes, carentes, famílias que têm o sonho de produzir, mas que eles não entregam a titulação. Por que isso? Então, isso tudo será bem trabalhado no relatório. Falando nessa perspectiva de conclusão, presidente, do relatório, logo depois que houve esses movimentos que o Tiago mencionou, esse cancelamento da oitiva de Rui Costa na CPI, a troca de integrantes dentro da comissão por membros menos antigoverno ou um pouco mais governistas, como queira classificar. Depois que houve esses movimentos, o relator, deputado Ricardo Salles, disse que deve apresentar o relatório final nas próximas semanas e que não há mais ambiente nem perspectivas de que o colegiado tenha os trabalhos prorrogados. O senhor concorda com isso? Realmente a expectativa é de que a CPI se encerre em 14 de setembro? Lívia, nós tínhamos a intenção da quebra de sigilo de algumas lideranças, de algumas cooperativas. Nós queríamos avançar ainda mais nas partes de investigação desta CPI. Como eu disse, já temos uma comprovação robusta, mas logicamente que nós poderíamos entregar muito mais para essa CPI. E nesse intuito, conversando com o deputado Ricardo Salles, com os demais integrantes, nós já começamos a escrever o relatório, ainda tem muitas oitivas a serem feitas, só essa semana temos hoje o Stedley, amanhã nós temos 4 convidados, quinta-feira a previsão do ministro Fávaro e ainda outras personalidades que tratam deste tema que vão substanciar esse relatório. Agora, se nós tivermos novamente a maioria, poderemos propor algo a mais. Se não, vamos colher ainda algumas informações e finalizar o relatório ainda no mês de agosto. Deputado, uma última questão. Eu vi que há uma possibilidade não só desse indiciamento de alguns líderes, também a comprovação da relação do movimento com alguns partidos políticos, como o próprio PT e o PSOL. Como que se comprova isso? Se comprova com por exemplo, advogados dos partidos virem aqui defender o Zé Rainha. Se comprova, e aí vou pedir escusas para não antecipar o relatório, mas nós temos já material comprovando deputados federais, comprovando ligações, inclusive de visitas de líderes que simplesmente fizeram no seu depoimento, não sabendo qual era o assunto que foi se tratar, dizendo e tendo uma contradição no depoimento. E nós vamos deixar muito claro ali nesta questão, porque até mesmo, dito de forma muito clara, as lideranças do MST são indicadas para a superintendência em alguns estados do INCRA. São indicadas de forma política, por partidos políticos. Então é muito importante a gente tentar entender que antes de um partido político definir, existe uma Constituição, existe o esbulho possessório, existe o regramento da reforma agrária. Não cabe a um movimento que nem CNPJ tem ficar ditando qual área deve ser invadida. E essa negociação, ela deve sim ser muito mais com o judiciário do que com um partido político. Nós precisamos respeitar aquele proprietário de terra que às vezes invadido
demoram anos para uma reintegração de posse e quando vão pegar a terra, se apegam, já pegam destruída. Então a gente tem muita coisa pela frente e eu espero que a gente continue efetivamente tendo uma CPI entregue para a sociedade. Presidente, seguimos com mais perguntas dos nossos analistas. Diogo Schelp. Deputado, o senhor acredita que cabe uma autocrítica por parte da presidência e da relatoria da CPI para essa impossibilidade de postergação da CPI? Por exemplo, pelo fato de que, em alguns momentos, parecia que o foco da discussão, o foco da investigação não estava sendo levado a cabo. A gente pode citar aqui aquelas perguntas que Ricardo Salles fez, por exemplo, a G. Dias, que dizia a respeito a março de 64, os grandes embates com os deputados governistas, que muitas vezes acabavam resvalando para assuntos que também não tinham a ver com a CPI. O senhor acredita que isso pode ter contribuído para, inclusive, para essas trocas que foram feitas? Diogo, acho que essa tua questão ela é pertinente, mas não existe nenhuma CPI sem debate. Não existe nenhuma CPI que não cause divergências ideológicas, mas sendo muito franco, não foi isso que atrapalhou a prorrogação. Foram as pessoas com quais nós tínhamos interesses de convocar, de convidar, a linha de investigação que incomodou muito o governo, e aí vem também alguns interesses de partidos na entrada nesse governo, na entrada nesses espaços. Te confesso que não são estas perguntas, nós verificamos isso tanto na CPMI do 8 de janeiro, quanto em outras tantas CPIs que já ocorreram. O que acontece é que quando começa a se avançar demais, quando se incomoda demais e o governo está sabendo que hoje nós já temos materializados crimes, isso incomoda e eles fazem, logicamente, os seus movimentos políticos. Acredito que nós temos espaço ainda para uma reconstrução, acredito que nós podemos avançar ainda, mas deixo bem claro que essa CPI já tem matéria suficiente, comprobatória, para mostrar que existem movimentos que não querem a reforma agrária. Movimentos que são movimentos políticos, ideológicos e de cunho também financeiro. A última pergunta de Cristiano Beraldo. Deputado, a gente sabe que a relação entre o Congresso, entre a Câmara e o presidente da República, a estrutura do Executivo, ela tem sido levada com muita tensão, né? Até por uma falta de articulação política do próprio governo Lula. Ontem, com a declaração do ministro Haddad em relação à força do Congresso, as críticas que fez à atuação do Congresso, houve um recuo dessa aproximação em meio a uma negociação de partidos importantes, inclusive o seu, de fazerem parte do governo. O senhor acredita que o episódio de ontem pode ter alguma influência efetiva nesta relação entre Congresso, entre Câmara e Presidência da República e que isso, de alguma forma, pode voltar a fortalecer a CPI? Cristiano, tudo pode. Na verdade, nós estávamos tocando uma CPI, como eu disse, com ampla maioria do colegiado. Dos 27 titulares, tínhamos ali 18, 19, e simplesmente por uma convocação se cai de 19 para 10, 11. Ou seja, é algo inadmissível, desrespeitoso com os parlamentares que ficaram sabendo pela imprensa que seus nomes não estavam mais inclusos na CPI. A gente sabe a inabilidade deste governo, mas eles podem tudo. Já estão querendo criar mais 2 ministérios, chegando aí a 39 ministérios, mais uma vez, mostrando toma lá da cá, mostrando realmente que essa compra dos votos ou compra dos parlamentares é vigente, não sou eu que estou dizendo, a mídia toda já prega isso. Então fica muito ruim. Eu espero claramente que esses partidos tenham realmente o intuito de ajudar a sociedade, não é entrando num governo desorganizado que farão assim. Eu acho que a gente precisa realmente torcer pelo país, torcer pelo Brasil, e quando a gente fala da pauta da CPI do MST, não somos oposição por oposição. Eu gostaria que todos os parlamentares que ali estivessem fossem oposição às invasões, são crimes isso.
Mas, infelizmente, a ideologia sempre acaba preponderando e a gente espera, sim, que com esse desgaste do governo federal acabe refletindo um pouco nessa relação da CPI do MST. Pois nós temos muito a entregar, já estamos entregando e estamos tendo reconhecimento não só do agro, mas da sociedade, que não quer mais com que essas invasões ocorram. Pois bem, acabamos de falar com o deputado federal Zucco, pelo Republicanos, presidente da CPI do MST, trazendo algumas articulações a respeito desse trabalho da comissão. Presidente, seja sempre muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom trabalho hoje e bom dia. Muito obrigado, agradeço sempre a Jovem Pan por essa cobertura, deixando sempre à disposição. E ainda ao longo da programação a gente traz mais informações a respeito desse desdobramento da CPI nesta terça-feira.